Estou de volta e hoje é para dizer que saíram as regras para você fazer a segunda fase do Amazonas. Fica ligado porque a prova já vai ser dia 8 de julho de 2018. E no final desse vídeo eu tenho uma proposta irresistível para você arrebentar na segunda fase do Amazonas. Não interessa em qual estágio de estudo você esteja. Pode ser o cara que está mais avançado ou pode ser o cara que está começando. Perfeito? Eu tenho um desafio para você no final desse vídeo. Se você acessar o site aí da ieses.org.br, você vai ver que existem 17 regras a serem observadas na segunda fase. Eu vou resumir para você porque eu já fiz um monte de segunda fase da IESES, inclusive na última prova que a IESES fez de segunda fase, eu tirei a quinta maior nota, que foi lá no estado de Rondônia. Vamos lá, primeira coisa, a prova é realizada dia 8 de julho de 2018, que é num domingo, e os portões vão ser fechados às 8 horas. Então, pelo amor de Deus, larga de ser amador e chega com pelo menos 1 hora de antecedência. Dia 8 de julho. Segunda coisa, mantém-se as regras da prova objetiva de seleção quanto às vestimentas dos candidatos. Ou seja, você vai fazer um concurso para cartório. Então, se liga, você vai fazer um concurso para cartório, você não vai para praia. Então não vai me aparecer lá de bermuda, de sandália e depois ficar com raiva porque foi desclassificado. Você merece ser desclassificado se você aparecer assim. Ei, meu amigo, não é brincadeira não, isso é prova, não é bagunça não. Senão o pessoal vai passar em frente à prova e achar que está sendo realizado um show de chiclete com banana. Ah, Paulo, eu não concordo. Eu estou dando uma dica para você não ser reprovado por causa de uma porcaria de uma roupa que você quer usar no dia, ok? Então vá, meu amigo, bacana, já vá com a roupa que você vai utilizar no dia que você assumir o seu cartório. Número 3. Após o fechamento dos portões, será efetuada a verificação dos materiais de consulta dos candidatos, iniciando-se a prova após a conclusão dessa verificação em todas as salas de aplicação da norma. Ou seja, você sabe que no dia da segunda fase, você vai poder levar vadimeco, você vai poder levar um material que você vai imprimir no site da IESES, e esses materiais serão conferidos, porque senão algum palhaço pode, de repente, querer usar material que é proibido. O cara vai com a doutrina do professor Vila Verde. Queridão, por essa razão, o que se faz? Se confere os materiais para ver se está tudo ok. Se, por exemplo, você tiver com material com súmula, o que ele vai fazer? Ele vai grampear, ele vai isolar com uma fita e vai grampear isso. Se você quiser, você já pode fazer isso na sua casa para agilizar o momento da prova. Você não pode usar súmula, você não pode usar aqueles provimentos do CNJ que tem o modelo certidão de nascimento, esse aí você tem que isolar com uma fita. Você pode usar, por exemplo, o livro da Martel Debs? Pode. Você pode usar determinados vadimecos? Pode, só que você vai ter que isolar essa parte da súmula. Então eles vão conferir isso aí, às vezes pode demorar 30 minutos, pode demorar 1 hora, eu acho que vai demorar 1 hora ou um pouquinho mais. E essa geralmente tem sido muito rápido para poder fazer essa conferência. Uma vez conferido o material de consulta, é vedado ao candidato consultar qualquer outro material que não tenha sido objeto de verificação ou que não tenha sido autorizada sua utilização. Óbvio, percebeu que não pode, que você está ali com uma doutrina, um livro de direito civil, ele vai tirar de você. Número 5. Obras que porventura contenham súmulas ou comentários em folhas sequenciais terão essas folhas grampeadas ou isoladas de forma a não serem utilizadas. Ou grampeia ou isola com uma fita. Em não sendo possível esse procedimento, não será permitida a utilização da obra em questão. Para você ganhar tempo no dia da sua prova, já isola antecipadamente essas súmulas. Perfeito? Durante a verificação dos materiais de consulta, os candidatos deverão permanecer em suas carteiras em silêncio. Número 7. Iniciada a verificação dos materiais, 8 horas, não mais será permitido ao candidato permanecer com aparelhos eletrônicos que deverão estar condicionados nos invólucros especialmente disponibilizados para tanto. Então essa aqui, básica, né? Número 8. Estão disponibilizados nesse site, no site da ieses.org.br, arquivos sob título Materiais de uso da prova escrita e prática que deverão ser impressos pelos candidatos para uso como consulta no dia da prova. Ressalte-se que este arquivo tem como marca d'água a logomarca do IESES, que é obrigatória na impressão. Os arquivos poderão ser encadernados em quantos volumes entender pertinente cada candidato. Você vai imprimir um material lá no site da IESES. Deixa eu te falar, imprima tudo! Se algum abestado falar para você que não precisa imprimir porque a IESES não vai cobrar, manda esse cara para baixa da égua, porque ele quer fazer você reprovar. Esse cara é seu inimigo.
Se a banca está disponibilizando é porque ela pode cobrar. A banca teve o trabalho, inclusive, de colocar a logomarca dela. E tem gente que tem a cara de pau de dizer que é desnecessário. Ah, mas eu fiz uma prova da IES, não usei pra nada. Dane-se se esse cara não usou pra nada. Problema dele. Você pode usar. E se cair tudo que tá lá? Então imprima. E outra, para de fazer esse carnaval, essa bagunça. Na prova da segunda fase de Rondônia, uma das coisas que eu acho que foi diferencial para mim foi justamente porque eu peguei as legislações e fui encadernando de forma separada para ficar fácil para mim. Então tem gente que faz um livro desse tamanho. E aí quando você tem um livro desse tamanho encadernado, você não consegue achar nada na hora da prova. Ei, segunda fase tem que ter velocidade. Dentro do fórmula da segunda fase, eu ensino inclusive esses detalhes, porque isso faz a diferença. É jogo para profissional, amigo. Ah não, Paulo, eu consigo fazer isso. Ei, escuta o que eu vou te falar agora. Não adianta conseguir fazer na segunda fase em quanto tempo você faz, meu filho. Meu Deus do céu, como tem gente ignorante. Não interessa se você consegue achar o artigo 5º da Constituição. Na segunda fase, o que interessa é em quanto tempo você consegue achar esse artigo 5º. Foi por isso, por exemplo, que eu criei para os meus alunos um módulo no Fórmula, onde eu ensino eles memorizarem resoluções e provimentos do CNJ e recomendações que tenham relação, sabe com o quê? Com atividade notarial e registral. O jogo da segunda fase não é só responder, é ter tempo para responder o que se pede. Se ligou? Então, coloque isso tudo organizadinho, tá? Tudo organizadinho. Você vai ter que ler antes. 9. Não serão permitidos impressos sem essa marca d'água ou impressão de outros materiais não disponibilizados nesses arquivos, sendo esses materiais sem marca d'água recolhidos. Isso não quer dizer que você não pode levar nada a mais. Você pode levar vademecums, mas não pode levar, por exemplo, o Código Civil impresso. Ah, Paulo, quer levar o Código Civil impresso encadernado? Não pode. Não pode. O material que você pode levar é o que tem a marca d'água da IES, fora os vademecums. Perfeito? Tudo bem. Número 10. Não há qualquer vedação na utilização de marca-texto, post-it ou assemelhados. Pode usar marca-texto, pode usar post-it, pode usar os primos dessa porcaria que vocês sempre me perguntam se pode. Pode. A IES autorizou. Pode ser que em outro concurso ela proíba? Pode ser que sim. Vai sair a regra da segunda fase do Ceará, pode ser que ela proíba. Mas a ideia é que ela copie, porque essa aqui é a regra dela mesma, ok? Então você vai fazer concurso no Ceará, provavelmente essas vão ser as regras, ok? 5 horas para fazer a prova, começando 8 horas, geralmente é assim. Os candidatos deverão dispor de caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul fabricada em material transparente. Gente, muitas vezes eu comprava caneta da segunda fase no dia da prova. Eu merecia reprovar, gente. O cara compra a caneta que ele vai escrever, vamos dizer que ele usa o máximo, 60 linhas na peça, 60 linhas, 30 linhas na dissertação, 90, mais 60, que é 15. São 4 questões de 15. Então o cara vai escrever ali 150 linhas. E ele vai conhecer a caneta naquele momento. A caneta você tem que ter intimidade, você tem que dar um beijinho na caneta. Você tem que conhecer essa porcaria dessa caneta, meu irmão. Tem que ver qual que é a caneta. Compra 10 marcas diferentes e testa as 10 para ver com qual a sua letra sai melhor. Isso pode fazer a diferença. Tem gente que isso é um ponto cego para ela. Ela nunca percebeu que uma caneta de uma marca diferente poderia fazer a letra dela ficar um pouco melhor. Isso aqui é experiência de campo de batalha, meu parceiro. Na segunda fase de São Paulo, eu consegui uma caneta, depois de testar umas 10. Nossa, que minha letra realmente ficava uma coisa chique, uma coisa elegante. Mesma coisa aconteceu lá em Rondônia. Eu levo pelo menos, 5, 10 canetas. No mínimo 5. Bom, a prova terá duração de 5 horas, pelo que, estimando-se a verificação dos materiais de 1 a 2 horas, ter-se-á um total de 7 horas em sala. Você vai ficar provavelmente 7 horas. Eu preciso avisar que você tem que levar coisa para comer, meu filho? Eu preciso avisar? Leva lancheira, meu filho. Gente, leva salgadinho, leva arroz, leva feijão, leva mocotó, 5 litros de água. Ei, gente, você quer ver a expressão do amadorismo brasileiro? Levar uma garrafa de 500 ml ou de 300 ml para fazer a prova. Aqueles 5, 10 minutos para ir beber água pode custar caro para você. Esse jogo aqui, gente, da segunda fase é jogo de velocidade. Eu não consigo brincar com esse tipo de coisa não, a coisa é séria. Leva uma garrafa de 1 litro, caceta.
Leva uma garrafa de 1 litro, de 2 litros, para você não precisar ir ao banheiro. Paulo, mas aí eu acho que eu vou precisar, porque eu vou tomar água demais. Segura, meu filho. Ó, leva chocolate, leva balinha, leva comida, porque você vai passar fome se você não levar. Agora, os candidatos poderão levar água em garrafas transparentes e comestíveis em invólucros fechados, como bolacha, etc., ou material transparente, sanduíches. O candidato relacionado nas modalidades de ingresso, provimento e ingresso, remoção, efetuará uma única prova. O cara que está fazendo remoção e provimento, diferentemente da primeira fase, onde ele faz 2 provas, uma de provimento, uma de remoção, aqui ele vai fazer uma segunda fase só, que vale para os 2 critérios. Então, o candidato relacionado nas modalidades de ingresso, provimento, ingresso, remoção, efetuará uma única prova, participando das etapas subsequentes das classificações correspondentes àquelas em que for convocado relacionado para a prova escrita e prática. Não conheço, mas tenho admiração por um cara, se eu não me engano, é Juliano Jung, tabelião no estado do Amazonas e muito bem classificado no concurso de Rondônia. Aliás, tá na minha frente, inclusive, lá em Rondônia. Parabéns para você, meu querido, você é fera. Ele com certeza passou na primeira fase do Amazonas. Então ele fez uma prova de remoção, uma prova de provimento, se ele fez os 2 critérios, né? E aí agora na segunda fase, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma prova só, que vai valer tanto para provimento como para remoção. Tudo bem. 15. Os programas das matérias para prova escrita e prática estão indicados no anexo 4 do edital número 1 de 2017. E aí detalhe, porque apesar do edital ser de 2017, ele pode cobrar atualizações até de 2018. É mesmo, Paulo? É! Olha o que está no item 16 em vermelho. Em função da proximidade da data da prova escrita e prática e do término do 2º trimestre do ano, com a devida aprovação da Comissão de Concurso do TJ Amazonas, fica definido que será considerado para fins de aplicação da data limite fixada no anexo 4 do edital, a data de 31 de março de 2018, como data limite para as alterações. Tem gente que às vezes está assistindo meu vídeo, aí o cara, o Paulo grita demais. Fecha o vídeo e vai estudar sozinho, só você não estudar comigo, você não precisa escutar, beleza? Tranquilo? Porque eu gosto de gritar, porque eu gosto de ver pessoas vivas. Quem tá calado tá no cemitério, beleza? Fecha o vídeo. Ou então eu vou te dar uma dica: abaixa a porra do volume. Em função da proximidade, que eu lembrei que eu tinha que falar, tá? Você que gosta dos meus gritos, é nóis! Vamos! Ó, fica definido que será considerado para fim de aplicação da data limite fixada no anexo 4 desse edital, a data de 31 de março de 2018, último dia do 1º trimestre do ano de 2018, como data limite para as alterações na legislação a serem consideradas nas respostas às questões de prova. Ou seja, Código Civil, direito notarial e registral, direito penal, qualquer matéria do anexo 4, constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial, registral, qualquer matéria, vale as atualizações até 31 de março de 2018 e não lá do edital de 2017. Isso aqui é fundamental. Recomenda-se enfaticamente que os candidatos leiam o item 8 da prova escrita e prática, seus subitens do edital. Perfeito? Que eu já até expliquei em outros vídeos. Querido, então é isso, essas são as regras e a proposta irresistível que eu tenho para você é a seguinte. Querido, amanhã às 9 horas eu vou abrir as inscrições para o Fórmula da segunda fase de concursos para cartório. O que é o Fórmula, Paulo? É a melhor preparação para a segunda fase do Brasil. Seja para quem está começando, seja para quem já se prepara há muito tempo. Você já passou em 10 segundas fases. Eu asseguro, é a melhor preparação para a segunda fase. Você não fez nenhuma segunda fase. É a melhor preparação para a segunda fase do Brasil. Presta atenção, você que vai fazer prova no Amazonas. A última turma do Fórmula da segunda fase começou recentemente. Então se você conseguir se atualizar uma semana só, você consegue terminar o Fórmula da segunda fase na semana da sua segunda fase lá no estado do Amazonas. Porque o Fórmula da segunda fase é para você fazer em 5 semanas. Na primeira semana você vai responder para mim 10 questões teóricas. E olha que fera, ao final de cada questão teórica eu gravo um vídeo que vai servir como espelho para você corrigir a sua questão teórica. Só que é o detalhe, eu não gravo só um vídeo, eu explico o tema da questão, fazendo inclusive considerações laterais, o que vai fazer você estudar não só o que caiu na questão, mas assuntos laterais. É uma coisa sensacional. Bom, na segunda semana você vai fazer nada menos do que 10 peças práticas.
E além dessas 10 peças práticas, você vai ter encontros comigo, queridão, que inclusive ficarão gravados para você. E aí é uma coisa sensacional, que eu chamo de reality show. Eu vou ensinar você a fazer o cabeçalho, você fazer a abertura, você fazer a identificação das partes e também a verificação da capacidade. Vou ensinar você a fazer a qualificação das partes, o fechamento da peça. Eu vou fazer você chegar para... assim, você vai dar show. Você nunca fez uma peça na vida. Foi o que a Fábia Mara, lá do Ceará, me falou. Paulo, eu nunca fiz uma peça. E eu falei para ela, Fábia, em 2 semanas você vai saber fazer uma peça. No que diz respeito à abertura, cabeçalho, no que diz respeito a cabeçalho, abertura, qualificação, identidade, capacidade, fechamento, você vai pensar que você já é tabeliã. Pergunta para a Fábia se ela já sabe ou não. Só que ela sabe de cabeça, porque não adianta só saber. Você tem que fazer no tempo da prova, porque na segunda fase, meu amigo, geralmente não sobra tempo, sacou? Só sobra para quem já é treinado, para quem já sabe de cabeça o que colocar, sabe? O que fazer no cabeçalho, o que fazer na abertura, o que fazer na qualificação, o que fazer no fechamento, estrutura das peças, provimentos do CNJ. Gente, você vai ter aula dos provimentos que eu considero mais importantes para a peça do CNJ, resoluções. Ó, além de 10 questões, na verdade não são só 10 questões teóricas, são 20 questões teóricas, 10 peças práticas, 10 dissertações, além disso, 50 possíveis temas de segunda fase, a partir do módulo Videntes da segunda fase. Eu pedi para vários amigos chutarem possíveis temas de prova e, gente, olha que impressionante, 50 temas que podem cair na sua segunda fase, que não fui eu que gravei, foram pessoas que eu convidei para gravar. É um assunto chamado Videntes da segunda fase. Juiz federal, juiz de direito, promotor, procurador, advogado. Eu pedi para vários amigos gravarem e você vai ter acesso a esse módulo. Ó, além das 4, 5 semanas na qual você vai fechar o curso, olha que impressionante. Você vai ter mais 11 meses de acesso. Porque ao todo você vai ter 12 meses de acesso. E além desse curso ser fortemente focado para você arrebentar na segunda fase do Amazonas, você ainda vai poder usar depois na segunda fase de Santa Catarina, que a IES vai fazer. Você vai poder usar na segunda fase do Ceará. Você vai poder utilizar na segunda fase de qualquer concurso do país, eu te garanto. Porque são coisas fundamentais. Por exemplo, as 5 premissas de uma resposta perfeita na segunda fase. Esse é um tema que eu gravei também, simplesmente fantástico. Você vai se surpreender com esse assunto. Ei, tem uma técnica lá que uma vez eu aprendi com um amigo, que na minha opinião em 30 minutos muda o seu jogo. Enfim, é muita coisa. Aqui embaixo eu vou deixar um grupo para você entrar, caso você queira fazer parte do Fórmula da segunda fase de concurso para cartório. Amanhã às 9 horas tem lançamento e detalhe, amanhã nós vamos ter, como acontece nos lançamentos, um preço absolutamente especial. Gente, esse é um curso para você comprar e simplesmente esquecer do resto. Sabe por quê? Porque eu vou te indicar inclusive os livros que você tem que comprar para a segunda fase. Não só para essa, né, mas para outras. Quais são os principais assuntos? Esses assuntos aí são fundamentais, tá? Para você. Gente, assim, é o passo a passo. Dá uma olhada, gente. É muita coisa dentro desse Fórmula da segunda fase. Então, ó, beijo no coração, tamo junto. E eu quero que você se lembre, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será inevitável. E detalhe, antes da minha equipe desligar aqui, entra nesse grupo aí para reservar a sua vaga. E o meu WhatsApp é 6186034545, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida aí com a minha equipe ou de repente até comigo mesmo. Tchau!